Olá meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado para falar sobre essa terça-feira de Champions League, Libertadores, Bundesliga 2 e Sul-Americana, tá? Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, deixar o like no vídeo, ativar as notificações. Vou fazer o meu planejamento em cima dos meus métodos de trabalho, criar os meus cenários. Esse é um vídeo para trader esportivo, sobre trader esportivo. Então, se você, logicamente, não conhece sobre trade, se você quer aprender um pouco mais, tem um link aqui embaixo do meu curso gratuito aqui na descrição, beleza? Vou dar um recado antes, que é sobre a promoção da Betfair que eu tinha comentado com vocês ontem no Bom Dia Mercado, e vou deixar o link aqui embaixo de novo, que é uma super cotação para o jogo de quarta-feira entre Chelsea e Real Madrid. A Betfair está oferecendo para novos usuários uma cotação de 30 para o Chelsea e uma cotação de 40 para o Real Madrid vencer. Tá? Então, se você acredita que o Chelsea vai vencer, você tem uma cotação de 30. Se você acredita que o Real Madrid vai vencer, você tem uma cotação de 40. Aposta máxima de R$10. Tá? E para novos usuários apenas. Leia aqui os termos de uso para não fazer cagada. Beleza? Então, recado dado. Vamos falar então dos jogos dessa terça-feira. Eu vou passar muito rápido sobre esse dia de segunda, porque eu não consegui trabalhar nesse dia. Eu recebi um carregamento lá na obra que chegou meio tarde, eu não consegui chegar a tempo, mas a gente criou alguns cenários. Eu não sei se esses cenários deram algum tipo de oportunidade, então eu queria que vocês me ajudassem comentando aqui embaixo se vocês conseguiram alguma coisa. Era uma possível correção no Sevilha. O Sevilha, que eu tinha colocado aqui embaixo com uma possibilidade de se complicar. O Sevilha não conseguiu vencer o time do Bilbao. O jogo foi 1-0 para o Bilbao, com gol do Iñaki Williams lá no finalzinho, aos 90 minutos. Eu tinha marcado aqui de fazer uma possível correção do Sevilha. A odd do Sevilha começou muito baixa, por volta de 1,60. Mas eu não sei se rolou essa correção ou não, mas o Sevilha de fato se complicou, porque eu achei a odd muito baixa, tá? Um jogo que eu tinha marcado para gols era Mais e Hertha. Por conta do desespero, o Hertha saiu na frente do Mais, que, olha a estatística, né? O Mais vinha saindo na frente em quase todos os jogos. Dessa vez saiu atrás e aí foi buscar o empate aos 40 do primeiro tempo e depois não rolou mais gol nenhum. Então, pelo visto, não foi um jogo tão bom assim para gols. Torino e Parma, também coloquei o Torino aqui com uma possibilidade grande de se complicar, porque eu achei a odd do Torino completamente errada. E esse jogo aqui eu consegui abrir o mercado na hora, usando a internet do celular, e vi que a cotação do Torino tinha corrigido significativamente. Tá? A odd do Torino começou a 1,60, foi bater 2,20, 2,40, chegou até mais alto antes do gol, até os 63 minutos aqui. O Torino aplicou uma superioridade, se eu não me engano, né? Pelo que eu estava vendo na estatística, foi grande, e conseguiu marcar o seu gol. Uma vitória importantíssima para o Torino e uma vitória que praticamente rebaixa o time do Parma para a Série B do campeonato italiano. O Torino era outro que podia se complicar. E mais um que poderia se complicar era o Fortuna contra o Karlsruhe, o nosso grande Karlsruhe. E o jogo, olha só, Fortuna saiu atrás, virou o jogo, tomou o empate e aos 95 minutos o Fortuna fez um gol da vitória. E olha só que importante essa vitória do Fortuna. Eu comentei que o Fortuna ia brigar lá em cima, hein? Fortuna com o mesmo número de jogos de Hamburgo, Greuther Fürth e Bochum, com 52 pontos. Colou no Hamburgo, vai para cima dos caras. O Fortuna tem um excelente time e vai brigar. E o Karlsruhe, mais uma vez, dando muito trabalho para os times lá de cima. Sempre assim. Tá? Eu ainda não tive a oportunidade de ver os gols. Vou ver se teve algum de bola parada para ver. Tá? Também tinha marcado esse jogo para gols, né? E tinha marcado Fortuna para se complicar. E, pelo visto, foi bem difícil ganhar do time do Karlsruhe aqui. Então vamos falar do dia de hoje. Começando, já que a gente falou de Bundes 2. De Bundes 2, começando rapidinho com a Bundes 2. Holstein Kiel, que acabou de ser eliminado de forma vexatória para o Dortmund na semifinal. Não dá para chamar de vexame, porque o Holstein Kiel eliminou o Rot-Weiß Essen, eliminou o Darmstadt, eliminou o Bayern de Munique. Olha, não posso esquecer, né? E assim, não dá para chamar o que o Kiel fez
contra o Bayern, contra o Dortmund de vexame, mas 5-0 é um resultado que... Os gols foram acontecendo, foi tudo no primeiro tempo, tá? Foi 5-0 no primeiro tempo. Os gols foram acontecendo, a equipe completamente perdida, marcando muito mal, mesmo com as linhas baixas deixando muito espaço, saída de bola horrorosa, e aí foi tomando gol, você vai tomando gol, cara, e não para mais, tipo a seleção do 7-1. Tipo, foi um lapso de erros ali que 4, 5 gols em menos de 15 minutos, tá? Então, o Kiel abandona com um resultado vexatório, mas a campanha do Kiel nessa DFB Pokal foi excepcional. E o Kiel segue a disputa para tentar uma vaga na Bundes 1. O Kiel, que tem 28 jogos, é o time que menos jogou nessa Bundesliga 2, ainda tem 28, 2 com mais 6 jogos pela frente para tentar chegar pelo menos na terceira posição para disputar a promoção contra o time da Bundes 1, que disputa, obviamente, a relegation. Temos um jogo entre o Kiel contra o Sandhausen. Sandhausen que conseguiu colocar a cabecinha ali para fora da zona de relegation para a terceira liga da Alemanha. Na minha opinião, ali de baixo é um dos times que eu mais tenho apreço. Tá? O Sandhausen já me deu muito resultado, já me deu muito lucro, muita virada, muitos gols de contra-ataque. Né? Não merece a posição que tem e causa muito perigo, tem causado muito perigo e muitos problemas para os seus adversários. Vou pegar os últimos jogos do Sandhausen aqui. Ó. O Sandhausen perdeu de 3-2 para o Furt, que é um time que está brigando lá em cima, meteu 4-2 para cima do Hannover, que é um excelente time de ataque, ganhou do Hamburgo, que está disputando lá em cima por 2-1. Então a situação do Sandhausen vem melhorando. Os caras compraram a ideia de permanecer na segunda divisão. E o Kiel, vamos ver se não se abala com essa derrota pro Dortmund, né? O Kiel já não tinha feito boas partidas. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos do Kiel aqui, ó. Peraí que eu acho que eu marquei errado aqui. Aí, nesse campeonato. Ó, o Kiel venceu o Osnabrück. O Osnabrück não é nenhum time assim excelente para se vencer. O Nuremberg só empatou e aí perdeu para o Heidenheim e perdeu para o Bochum, também adversários da linha de frente. O Kiel não dá para criticar. O Kiel tem uma excelente defesa, tem um bom ataque, não é um excelente de fundamental aéreo, mas faz o arroz com feijão muito bem. É um time coeso, coerente, na média, né? Bom. Né? Dá para falar que é bom. Tem a melhor defesa da competição com 27 gols tomados. E não tem o melhor ataque, obviamente, mas tem um bom time. E o Sandhausen, nessa fase do campeonato, ele está na fase de porra louca, né? Que é aquela fase de ir para cima, contra-atacar. Se estiver tomando gol, vai para cima e vai dar espaço. Se estiver ganhando, vai aproveitar os contras. Então, aquilo tudo que vocês já sabem. Essa cotação do Kiel, para mim, ela não existe. Não acho que é uma cotação justa pelo momento que o Kiel vem vivendo. É um momento de pressão. Só uma vitória só nos últimos 5 jogos, diferente do Sandhausen, por exemplo, que venceu 3. Então eu colocaria, se eu trabalhasse esse jogo de maneira convencional, eu colocaria um lay ao Kiel como uma opção, uma correção do Kiel. Né? Um lay no tempo inteiro não, porque eu não trabalho assim, mas uma correção dessa odd do Kiel, provavelmente. Mas eu vou trazer esse jogo, obviamente, para gols, porque eu sei que existe necessidade dos dois lados, e quando tem necessidade dos dois lados eu gosto muito. Kiel contra o Sandhausen, porque o Kiel disputa, obviamente, uma vaga para subir e o Sandhausen tenta não cair para a terceira liga da Alemanha. Para mim, essa cotação do Kiel ela é exageradamente baixa. Champions League, Manchester City e Paris Saint-Germain. Tenho coisas para falar sobre esse jogo. Primeiro, acho essa odd do City errada. Não vejo o City para ter essa odd contra o PSG. Primeiro, o City fez um péssimo jogo contra o PSG no primeiro jogo. Só quem não viu o jogo não viu isso. Né? O City saiu atrás. Não, em momento algum, conseguiu penetrar a defesa do PSG antes de fazer o primeiro gol. O PSG marcou muito bem, tirou os espaços, fez com que o City ficasse desconfortável, não tabelava, não entrava na área. Né? O PSG tomou conta do jogo, até o momento que o PSG falou, não vou contra-atacar mais. O PSG tinha tudo para contra-atacar, mas não contra-atacou. Né? E o que aconteceu? Num chute despretensioso do De Bruyne, o Navas, mão de jacaré, aceitou aquele gol. E aí, emocionalmente, os caras vão pro buraco. Porque você acabou de tomar um gol em casa.
num critério de desempate de Champions, isso é muito importante. E depois ainda tomou um gol de bola parada, onde a barreira abriu. Aí, o que o PSG fez? Quando ameaçou ir para cima, tomou uma expulsão. Então, para o PSG naquele momento era melhor tomar um 2-1 do que um 3-1, que poderia significar uma eliminação. O City não pode nem sonhar, na minha opinião, em fazer um jogo tão ruim quanto o primeiro jogo. A gente fica aqui com a imagem, mas o City venceu, mas o City, no final do jogo, o City estava indo para cima, deu um calor danado. Gente, o City estava indo para cima com um homem a mais. O PSG tinha decidido que ia ser 2-1 e que 2-1 estava bom, porque estava com um homem a mais. Um homem a menos, desculpa. Então, assim, o City não fez nem de perto uma boa partida. Nem de perto. Tá? Então, para ter essa cotação aqui, o City tinha que ter jogado muito mais. Né? Óbvio que a necessidade é toda do PSG. E o PSG, por mais que o City queira ficar com a bola, o PSG vai ter que tomar essa bola e vai ter que ir para cima. E o City vai ter o espaço para o contra-ataque. Mas, assim como o PSG sofreu emocionalmente naquele jogo, depois de tomar o primeiro gol, se o City tomar o primeiro gol aqui também, eu tenho certeza que emocionalmente o City também vai sofrer. Então não dá para trazer esse jogo para match odds de novo, vou voltar com esse jogo para gols. Tá? Pode ser que as odds estejam um pouco mais amassadas no segundo jogo, mas eu tenho quase certeza que o City não vai fazer uma partida tão ruim quanto a do primeiro jogo. Acho que o Guardiola vai corrigir algumas coisas, vai encontrar alguns espaços. O PSG também vai estar muito pilhado, vai estar muito nervoso, vai querer resolver logo. Se tomar um gol aí desanda, porque se o PSG tomar um gol, aí desanda a farofa todinho. O PSG vai ter que correr ainda mais para cima, os espaços vão aparecer, pode ficar um jogo malucaço. Né? O que pode fazer esse jogo dar uma travada é se o PSG marcar logo cedo, porque aí fica, sabe, escorre o melado no City e o PSG fica assim, ufa, já fiz mais ou menos alguma coisa. Né? Então, cara, considerando esse cenário de maluquice, City e PSG, para mim, é jogo para gols. Se o PSG, se o City não começar melhor do que no jogo passado, essa cotação aqui deve corrigir. Mas o City vai ter a bola. Deve ter a bola. Mas vai ser arriscado. Claro, eu não vou fazer porque eu não tenho método para isso aqui. Mas se você tem método, para quem tem método de fazer essa correção, pode ser que dê correção. Né? A não ser que o City comece fazendo gol no PSG, aí o emocional do PSG vai pra vala. Mas se o City fizer um jogo tão ruim quanto o primeiro, onde o PSG conseguiu anular a entrada do City na área, essa odd deve corrigir. Tá? Para mim, se o jogo ficar uma trocação franca, a odd do PSG, obviamente, não pode ser tão alta e a do City não pode ser tão baixa, porque ofensivamente, eu acredito que o PSG é melhor, né? Na parte ofensiva. Então, eu trago esse jogo para gols e vou reforçar o que eu falei. O City fez uma partida horrorosa no primeiro jogo e saiu vitorioso de Paris, na minha opinião, por uma sorte danada. Tá? E outra coisa, o City, na minha opinião, ele poderia ter feito o terceiro gol no final do jogo, porque mataria o jogo da volta, mas não matou. Então, não jogou bem o City, na minha opinião. Tá? Não tenho favorito para passar, não tenho palpite também, só acho que o City, espero que o City não jogue tão mal quanto jogou no primeiro jogo. E o PSG vai ter que se reinventar, o Mbappé vai ter que entrar no jogo, porque não jogou nada, Neymar vai ter que jogar bem, a defesa do PSG vai ter que ter cabeça, né? Se tomar um gol vai ter que baixar a bola, porque 2-1 é prorrogação, né? Nem tudo está perdido se tomar um gol cedo, assim como o PSG fez um gol cedo lá, ele pode, o City pode fazer um gol cedo aqui na volta e o PSG pode virar esse jogo, então tem que ter cabeça. Só que nenhum dos dois times tem experiência. O PSG talvez por ter chegado na final no ano passado, talvez por ter acumulado algumas sequências de eliminação aí em oitavas e quartas de final, pode ser. Agora o City é a primeira vez que chega na semi, tá sempre caindo nas oitavas. Então, não tenho certeza se é a primeira vez, tá? Mas do que eu me lembro, o City caiu Mônaco, Lyon, Tottenham, quase tudo nas oitavas. Beleza? Então, para mim é jogo para gols. Temos um Bahia Independente Rei de Copas aqui. Eu não tenho acompanhado o Bahia. Não sei como é que tá o grupo do Bahia aqui também. Então, se eu fosse fazer esse jogo, faria um leia pior equipe em campo. Leitura de jogo, obviamente. E aí na Libertadores, deixa eu falar,
de Sul-Americano novamente, temos o Atlético Paranaense contra o Melgar, ou Melgar. Esse time do Melgar não é besta, hein? Esse time do Melgar não é besta. Que posição que tá o Melgar? Tá numa posição de merda aqui no Peru esse Melgar. Não. Esse jogo é pro Cap. Mas eu não devo fazer, então. Mas o Melgar tá mal. Tá mal. Eu tinha escutado algumas situações de Melgar virando o jogo, mas deve ter sido no nível lá do Peru. Libertadores da América. Atlético Mineiro, que venceu a partida passada contra o América de Cali, quase tomou um empate no final. Joga contra o Cerro Porteño, que não conseguiu vencer o Laguaira dentro de casa. Eu fui buscar o limite nesse jogo. O Cerro Porteño perdeu o gol por demais. O Laguaira, surpreendentemente com 2 pontos, empatou com os 2 favoritos do grupo. Na minha opinião, óbvio que o Galo tem que melhorar ainda defensivamente, mas ofensivamente tem produzido bastante. Produz mesmo, é muita finalização, muito arremate, é muito volume de jogo ofensivo. Isso eu acho que vai minar um pouco da defesa do Cerro e provavelmente vai fazer com que o Cerro sofra. Mas eu viria para esse jogo não para trabalhar um back Galo, eu viria para esse jogo para gols. Porque eu acho que o Cerro, deixa eu colocar aqui, ó, Galo, Cerro. O Cerro tem uma necessidade grande, porque você tem um Laguaira que somou 2 pontos e um Cali que, apesar de estar com 0, no próximo jogo pega o Laguaira e pode somar 3 pontos. Esse confronto direto aqui, perder para o Atlético Mineiro, seria uma situação de ter que disputar, por exemplo, com o América de Cali ou o Laguaira para passar de fase. Talvez não seja tão difícil, mas por que eu estou considerando gols aqui? Porque eu acho que essa defesa do Atlético pode vacilar contra o Cerro Porteño, o bom time do Cerro Porteño, que abusa dos cruzamentos. Vai cruzar muito na área do Galo, se o Galo deixar. Então, acho que esse jogo aqui pode ser para gols e não para match odds. Eu não trabalharia esse Galo em 44, não senhor. Não que não vai vencer, tá? Mas eu não trabalharia. União La Calera e Vélez, também quero trazer esse jogo para gols. União La Calera contra o Vélez. Por quê? Vélez jogou bem contra o Flamengo, perdeu de 3-2. Jogou bem contra a LDU, perdeu de 3-1. E pega agora o La Calera, que empatou com a LDU dentro de casa. É um resultado que o Vélez tem que ir para cima de qualquer maneira e provavelmente vai dar espaço para a União La Calera. Não que a União La Calera seja isso tudo, mas como existe necessidade dos dois lados, eu gostaria de trabalhar o mercado de gols aqui por desconhecer o time do La Calera, tá? Acredito que essa odd aqui do Vélez, apesar das 2 derrotas, é justa, porque o time é bom, ele não é ruim, tá? Mas contra a LDU sofreu bastante lá com a questão da altitude, tentou fazer um jogo muito corrido, cansou. Quando empatou o jogo, estava jogando muito bem, mas aí depois realmente deu uma morrida. E a La Calera empatou acho que 2-2 contra o time da LDU. Deixa eu dar uma olhada aqui. A La Calera foi 2-2 com a LDU. Isso mesmo. Então, acho que é jogo para gols. Santos e The Strongest. Vou evitar esse jogo. O Santos não vem bem. Perdeu jogadores. Vai perder mais jogadores ainda. Perdeu o treinador. O The Strongest joga muito bem em casa, na altitude. Quando tem. Tem altitude na Bolívia ali? Deve ter, né? Deve ter. Mas o Santos precisa de mais essa vitória. E essa odd de 1,20 para mim é inaceitável. Qualquer odd de 1,20 para brasileiro no Libertadores não existe. Para mim, o Santos pode vencer, pode golear, mas não faria esse jogo de maneira alguma. Defensa e Justiça e Palmeiras, uma reedição aqui da final da Recopa Sul-Americana, onde o Defensa se deu bem. O Defensa que tinha perdido para o Independente, que tinha empatado com o Independente Del Valle, fora de casa jogando bem, venceu e quase goleou o time do Universitário do Peru, que é muito ruim mesmo.
marcam muito mal, dão muito espaço. Vai jogar contra o Palmeiras, líder do grupo, 2 vitórias, 8 gols feitos, 2 gols tomados. Uma cotação de 1,60 para o Palmeiras. Não compra essa cotação do Palmeiras, traga esse jogo para gols. Obviamente. Por quê? Porque o Palmeiras também é muito bom de contra-ataque, né? Onde mais nós temos? Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors. Por essas cotações parelhas aqui, esse jogo pode ser bom para um leia pior equipe em campo, tá? Vou colocar aqui, ó. Barcelona e Boca. Mas tendência de gols. Eu acho que é interessante. Por quê? Eu acompanhei o jogo do Barcelona. Eu não acompanhei o jogo do Boca, o primeiro jogo que foi contra o The Strongs, que o Boca venceu por 1-0, eu acho. Mas eu acompanhei o jogo da volta do Santos. O Boca produziu bastante ofensivamente. E o Barcelona também produziu bastante ofensivamente contra o Santos. Então eu acredito que é um jogo para gols também. Mas pode ser que o jogo comece mais truncado e a gente tenha uma leitura para trabalhar no Leia pela equipe em campo. Eu pretendo trabalhar esses jogos das 21h30 nessa terça-feira. E temos LDU de Quito e Flamengo. Outro jogo que eu acho que pode ser interessante para um Leia pela equipe em campo. O Flamengo pode começar mal, a gente pode ter um Leia o Flamengo, a LDU pode começar mal, a gente pode ter um Leia LDU. Mas esse jogo também, assim como no jogo do Vélez contra o Flamengo, pode se encaminhar para os gols. Né? Até porque a LDU empatou o primeiro jogo. É um grupo fácil para a LDU porque o Vélez não somou ponto. Então a tendência é que o Vélez fique aí com 4 pontos, nesse grupo. Então a LDU está praticamente bem encaminhada porque a Lacalheira fora de casa é horrorosa. Mas não é bom vacilar. Né? Então eu vou colocar aqui também, ó. Tendência de gols. Se o jogo estiver muito aberto, eu cancelo qualquer ideia minha de trabalhar o match odds e trabalho o mercado de gols. Tá? Times que podem se complicar. Vamos lá. O City contra o PSG. Acho essa odd muito baixa. Odd baixa. Pode ter correção. O Galo. Acho que o Galo não, né? Acho que o Galo não. O Kiel contra o Sandhausen também acho mal de baixa. Pode ter correção. Na minha opinião, um jogo para gols. O Flamengo não é mais complicação, né? Porque o adversário da LDU é muito boa. O Boca Juniors também não é se complicar, porque o Barcelona também de Guayaquil é muito bom. Palmeiras contra a Defensa eu não vou colocar aqui porque eu acho que é jogo para gols mesmo, né? Qualquer resultado aqui, seja vitória da Defensa ou empate, acho que é um jogo justo. Defensa que é o atual campeão da Recopa. É isso. Acho que o Galo não... Acho que é jogo para gols, mas não é jogo para o Galo se complicar. Acho que dá para vencer tomando gol, tá? Eu fico por aqui. Acho que eu consegui falar de tudo. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Deixa eu dar só um confere aqui para também não deixar passar. No dia 4, Theo Borges, no dia 4. Tá aqui, ó. Santos, Barcelona, Palmeiras, City, Flamengo, Vélez, LDU, Bahia, Melgar, um palestino. Pá, é isso mesmo. É isso mesmo, senhores. Uma excelente terça-feira de trabalho para vocês. Não esquece de se inscrever no canal se você assistiu até aqui. A promoção da Betfair tá aí no primeiro link. Vou deixar os meus cenários aqui embaixo, lembrando que isso aqui não é entrada, é só cenários. Se der leitura eu vou trabalhar. E se você quiser acompanhar o meu trabalho mais de perto, o link do Telegram está aqui embaixo. Se você quiser aprender mais sobre leitura de jogo, melhorar a sua leitura de jogo, acelerar a validação do seu método, tem aqui o link do leitura.com, que é uma plataforma de estudos de caso, que também tem um Discord se você quiser trabalhar comigo no dia a dia. Valeu? Um grande abraço para você e estamos juntos. A gente se vê.